força de atrito. Só cuidado com uma coisa, viu, Alexander? Cuidado. A força, ela nem sempre quer só... A força de atrito, ela nem sempre quer só parar o movimento. Cuidado com isso. A força de atrito também quer impedir que comece o movimento. Por exemplo, olha aqui esse livro. Eu faço uma força para a sua direita, tá vendo? Ó? Mas o livro não está se movendo. Ô, Ronaldo, por que ele não está se movendo se você faz uma força para a direita? Porque tem um atrito aqui segurando ele para a esquerda. Quando eu faço aqui 10, o atrito que o chão faz aqui de volta é 10. Por isso que o livro fica parado. Estão percebendo que a força de atrito ela é paralela ao chão? Essa força paralela ao chão, ela aparece para impedir o movimento ou para dificultar o movimento. Ela não é só para dificultar o movimento, não. O atrito também aparece para impedir o movimento. Quando o corpo está parado e não está se movimentando, esse atrito é chamado de atrito estático. Foi claro? Agora, quando o corpo está em movimento e tem um atrito dificultando, mas o corpo em movimento com atrito, essa atrito é chamado força de atrito dinâmico ou cinético. Entenderam? Então, existem duas forças de atrito. Essas duas forças de atrito são paralelas ao chão. Paralelas, ó. O chão está aqui, o atrito está aqui. Olha que lindo. Se o corpo estiver parado, né, com a tendência de movimento, porque eu estou fazendo força nele, mas o corpo continua parado, é o atrito estático. Se o corpo estiver em movimento, mas tiver um atrito atrapalhando esse movimento, é chamada força de atrito dinâmico. Então, tem dois atritos, atrito estático e atrito dinâmico. As duas são paralelas ao chão. Estou sendo claro, sim ou não? Bota aí no chat para mim. Professor, eu tenho uma pergunta. Pergunta, filho. Porque quando o corpo está parado, é mais difícil para você colocar ele em movimento do que quando ele está em movimento para você manter aquele movimento? Bem, calma aí. A dificuldade é a mesma, viu, meu filho? Por que você acha que é mais difícil? Tipo, quando você vai empurrar, sei lá, um carro, você pega para empurrar um carro, é mais difícil, meio que mais difícil de você empurrar ele no começo do que quando ele está em movimento, aquele embalo, para você continuar. Deixa eu explicar a você. É porque é o seguinte, quando você tem um contato de duas superfícies, certo? Uma coisa é o contato quando as superfícies não se movem uma em relação à outra, beleza? Aí existe um coeficiente de atrito, né? Chamado coeficiente de atrito estático. Aí quando esse corpo entra em movimento, continua com atrito, não continua? Mas aí vai ter um coeficiente de atrito dinâmico. Aí o pessoal viu nos experimentos que esse atrito, quando o corpo está estático, no experimento observou-se que esse coeficiente de atrito estático é ligeiramente maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Então, por esse coeficiente de atrito estático ser maior, eu percebi isso no experimento, a força de atrito estática é maior do que a força de atrito dinâmica. É por isso que é mais difícil pôr em movimento. E depois que o corpo entra em movimento, ele adquire também, né? Supondo que a força resultante nele é zero, ele vai ter a inércia de movimento e é mais difícil parar. Quanto mais massa, né? Mais difícil parar. Quanto mais massa, mais difícil de pôr em movimento, por causa do atrito. O atrito estático, experimentalmente, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Isso é experimental. A gente vê a interação dos átomos, estaticamente, é maior do que o movimento. Eu acredito que seja por isso. Entendeu, Alexander? Entendi, professor. Pronto. Coeficiente de atrito estático maior do que coeficiente de atrito dinâmico. Mas o atrito, entenda, esse corpo está parado agora. Ó, está parado, né? Está parado. Ele tem atrito agora nele? Sim ou não? Me ajudem agora. Esse corpo está parado. Tem atrito nele? Sim ou não? Sim ou não? Não escutei não, se você falou. Tem atrito nele? Eu acho que tem, né, professor? Como é que é? Não entendi, Alexandre. Repete. Tem. Tem não. Eita, pô. Tem não, Eu tem tenho não. o dedo segurando. Não tem atrito aqui agora. Só tem atrito a partir do momento que esse corpo tende a se movimentar. O atrito é uma resistência ao movimento ou a tendência de movimento. Nesse caso aqui, meu filho, só vai ter a força peso para baixo e a força normal para cima, porque tem contato com a minha mão.
essas forças se anulam, ele está parado. Agora, a partir do momento que eu faço uma força aqui para a direita, aí esse corpo tende a ir para a direita. Ele tende a ir, porque ele não vai? Porque tem um atrito para a esquerda. Mas esse atrito só aparece para a esquerda porque eu coloquei uma força para a direita, entendeu? Mas enquanto eu não boto força para a direita, não aparece atrito para a esquerda, não tem atrito. O atrito é uma força que aparece quando o corpo já está em movimento ou quando o corpo tende a estar em movimento, que é quando eu faço a força. Se isso não acontecer, a tendência ao movimento ou movimento propriamente dito não tem atrito. Fui claro para vocês? Fui claro, Alexander? Sim, senhor. Pronto. Então, a força de atrito é uma força de contato paralela à superfície que só aparece quando tem movimento ou tendência de movimento. Amanda, quais suas palavras? O que significa tendência de movimento? Amanda. Professor, explica essa parte aí novamente, por favor. Não, calma. Filha, o que é que você entende quando eu digo assim, Amanda, o livro tende a se mover? Eu quero a sua opinião, filha. Eu não quero que você assim explique o que eu falei antes, não. Não, eu quero saber o que você entende. Do que eu vou captar o que você entende e vou explicar em cima. Se eu falar assim para você, filha Amanda, se eu falar assim, um livro tende a se movimentar, o que é que você entende por isso? Quais suas palavras? Não tem certo nem errado. Que o livro tem atrito. Que o livro tem atrito. Perfeito. Acertou. Mas a questão que eu quero veja, o livro tende a se movimentar. O livro está em movimento ou está parado? Pergunta linda. Responde aí, Amanda. Ah, está parado. Está Então, para se parado. movimentar, ele tem que ter atrito, não é isso? Assim, vê. É quase isso que você falou, quase isso. Presta atenção. O livro, nesse momento agora, ele tende a se movimentar, sim ou não? Responde para mim, Amanda. Nesse caso aqui que eu estou segurando. Ele tende a se movimentar? Sim. Tende não. Agora veja, aqui, ó. Se eu botar uma força aqui uma força, ó. Se eu botar uma força aqui, aí ele tende a se movimentar, sim ou não? Tende. Agora tende, por causa da minha força. Mas não se movimenta. Por que não se movimenta? Me explica. Por causa do atrito aqui que tem, ó. Um atrito para a esquerda, por isso que ele não se movimenta. Entenda, vê. Esse livro aqui, ele tende a ir para a direita de vocês. Esse livro tende a ir para a direita, sim ou não? Se eu botar força nenhuma aqui, ele tende a ir para a direita? Tende, sim ou não? Participa aí da aula. Me ajuda aí, meus amores. Esse livro, ele tende a ir para a direita. Se eu não botar nenhuma força nele, ele tende a ir para a direita? Sim ou não? O que vocês acham? Se não tiver Tem atrito. não. Não vê, independente de ter atrito ou não, esse livro, ele só tende a ir para a direita se alguém botar uma força aqui. Concordou comigo? Se eu não botar força nenhuma, esse livro aqui, por inércia, vai ficar aí parado. Ele não vai para a direita nunca. Agora, a partir do momento, olha a física agora. A partir do momento que eu boto a força aqui nele, aí ele tende a ir para a direita. Tende sim, mas ele não vai, é como a Amanda falou agora, ele não vai porque o atrito segura aqui, ó. Vai ter uma força contrária ao movimento e o livro se mantém parado. Então, o atrito só aparece, olha a física, o atrito só aparece quando tem tendência de movimento. E o que é que faz a tendência de movimento? É a aplicação de uma força. Se eu não aplicar a força, aqui não aparece atrito. Então é assim, ó, vê. Agora, tem atrito sim ou não? Pode falar, Alexander, Júnior, Amanda, fica à vontade. Se eu não boto a força aqui, tem atrito? Sim ou não? Tem não, professor. Por que não tem? Me explique, filho.
Porque não vai querer se movimentar pra nada, vai ficar paradinho aí. Isso. Não tem atrito. Veja, Amanda, olha que lindo, filha. Só tem atrito quando tem tendência de movimento. Esse livro, ele não tem tendência de movimento para a direita, não tem, porque eu não estou fazendo força, então não aparece atrito. Mas a partir do momento que eu boto uma força aqui, vai aparecer um atrito contrário aqui, entendendo agora? Se o livro ficar parado, enquanto eu boto a força, isso é um atrito estático, que o livro está parado. Mas se o livro se movimenta pela ação da minha força, aí vai aparecer aqui uma força de atrito dinâmico, que está contrário ao movimento do livro, entendeu? Enquanto o livro está em movimento, vai ter o atrito dinâmico. Enquanto o livro estiver parado e tiver tendência de movimento por causa da minha força aqui, aí vai ter a força de atrito estático. Entenderam? Viu que o atrito não é só simplesmente um contato? Para ter atrito tem que ter movimento ou tendência de movimento. Pronto. Com as suas palavras, qual a diferença de movimento para tendência de movimento? Quem me explica? Quais suas palavras? Pode falar, me ajude aí, por favor. Qual a diferença de movimento para tendência de movimento? Qual a diferença? Um corpo em movimento já está se movendo lá, tem um movimento, a quantidade de momento. E um corpo que tende a se mover, ele ainda, não sei se ele em algum momento vai chegar a se mover ou vai ficar parado lá, mas ele ainda não está se movendo. Isso, é por aí. Perfeito. Agora, Amanda e Júnior, os dois agora. Exatamente, assim, é por aí. Presta atenção. Esse livro daqui, ele está parado em movimento. Responda para mim, por favor, Amanda e Júnior. Esse livro agora está parado em movimento. Parado. Parado. Agora vamos lá. Esse livro que está parado, ele tem tendência de movimento para a direita? O que, é que você acha, sim ou não? Ele Não. tende aí para a direita? Como é? Não. Muito bem. Agora veja agora, viu? Esse livro agora, quando eu boto essa força aqui, ele tende aí para a direita, tende ou não? Coloquei a força aqui, ó. Esse livro tende aí para a direita, sim ou não? Pode falar, Amanda. Tende? Tende ou não? Amanda ou Júnior, pode falar aí. Ele tende aí para a direita com a minha força? Tende ou não? Sim, professor. Tende, tende. E por que ele não vai para a direita? Me explique agora por quê? Porque ele não vai para a direita? Por quê? Por causa do atrito. Causa do atrito que aponta para a esquerda. Muito bem, Amanda, parabéns. Aí agora, então entenda, olha o que eu vou dizer. É uma frase filosófica, mas acho que vocês vão compreender. Tendência de movimento não é movimento, é corpo parado. Mas corpo parado não quer dizer tendência de movimento. Quem entendeu o que eu falei, fale sim. Tendência de movimento, o corpo está parado. Mas nem sempre, quando o corpo está parado, é tendência de movimento. Por exemplo, aqui agora, ó, vê. Esse corpo está parado, mas ele está com tendência de movimento, sim ou não? Não. Como é que a Amanda fala aí? Eu acho que não, professor. Então, esse corpo está o quê? Ele está parado ou está com tendência de movimento? Agora. Tá parado. Está parado. E agora ele está parado ainda? Sim. Mas ele está parado agora com tendência ou sem tendência de movimento? Agora. Com tendência de movimento. Com tendência, né? Perfeito, amor. Então, ó, aqui ele está parado, sem tendência de movimento. Olha, Alexandre, isso é inércia. Está parado por inércia. Força resultante zero. E aqui, ele está parado com tendência de movimento, mas o atrito está segurando. Também é inércia, porque ele está parado, força resultante zero. Só que aqui tem essa força para a direita e tem o atrito para a esquerda. O atrito só aparece, tá, quando tem tendência de movimento ou movimento propriamente dito.
Pronto, que legal. Então, as forças de contato são, vamos lá, me ajude aí. Como se chama a força de contato com a superfície que é perpendicular à superfície, que fura a superfície? Como se chama essa força de contato? Quem me diz? Normal? Normal. Fera, vamos lá. Como se chama... Parabéns, Amanda, fiquei muito feliz agora. Vê, escutem aí, Júnior, Alexandre e Amanda. Como se chama a força de contato que é paralela à superfície que aparece quando tem movimento ou tendência de movimento? Atrito? E aí, estou aqui no vácuo virtual. Querem que eu repita? É atrito, professor? Atrito, isso. Então, a força de atrito é uma força de contato entre superfícies que aparece quando uma superfície em relação à outra se movimenta ou tem tendência de movimento. Aí aparece o atrito. Se tiver tendência de movimento, né, pela ação de uma força, o corpo estiver parado, eu chamo atrito estático. Se já tiver um movimento entre as superfícies, o movimento de arrasto, né, arrastando, aí eu chamo atrito dinâmico. Pronto, beleza. Vamos lá. Como se chama a força de contato quando eu faço uma força de contato numa mola? Como se chama a reação da mola? A reação ao contato. Como é o nome dela? Que força é essa? Fala aí, Júnior. Bota aí no chat, meu filho amado. Como se chama a força de contato que a mola faz no corpo? Ela tem um nome, essa força. Como é o nome dela? Lembra, filho? Bota aí no chat se você lembra ou não. Força de contato que a mola faz no corpo, ó. Força de contato feita pela mola. Como é o nome dela, Júnior? Ou Amanda, pode falar. Não sei se vocês lembram. Elástica. Elástica. É só você lembrar. Mola tem tudo a ver com elástico, né? Porque ela fica indo e voltando. Isso é ser elástico. É fazer parte de um regime elástico. De deformação elástica. Eu puxo a mola, solto. Ela fica oscilando e para onde ela estava, no seu tamanho natural. Ela obedece à lei de Hooke. Esse Hulk é aquele super-herói, não. Não é o Hulk dos Vingadores, não. É Hulk, H-O-O-K. É um cientista. Lei de Hooke, a mola volta ao seu estado natural. Isso eu vou falar amanhã. Amanhã acho que eu explico sobre isso, tá bom? Mas, enfim, a força que a mola exerce no corpo, ou puxando o corpo ou empurrando o corpo, é a força elástica. É uma força de contato. Quando eu deformo a mola, ela reage em mim. Quando eu deformo a mola, ela me puxa. Essa força que a mola faz em mim, quando ela é deformada, é a chamada força elástica. É uma força de contato. Força feita pela mola. Ou empurrando ou puxando. Até aí, beleza? Ó, a Júnior botou elástica. Muito bem, meu filho. Vê agora no chat. E como se chama a força feita através de um fio? Ou através de uma corda? Quando eu puxo uma pessoa por um fio, tração. É a força que sempre puxa. Tá bom? Aqui, ó, vê. Quando eu faço a força aqui, tum, aí eu vou ter a reação na minha mão. Essa é a força normal, força de contato. A força normal sempre empurra, entendeu? Eu faço a força aqui, recebo a reação. Essa é a força normal. Sempre empurra. Já o fio, não. Se eu boto um fio aqui na minha mão, deixa eu ver aqui, ó, aqui. Fone de ouvido, ó. Amarrei na minha mão. Vou puxar aqui, tá vendo? Ó? Aí esse fio puxa, né? O fio puxa. Essa força que o fio faz puxando é a força de tração. A força que o fio faz puxando. Amanda, Júnior e Alexander, se eu empurrar aqui, eu consigo empurrar a minha mão por meio do fio? Consigo? Eu só puxo ou eu consigo empurrar através do fio? Me diga aí, por favor. O fio só puxa ou o fio pode empurrar? Puxa. Puxa. E por que ele não pode empurrar? Me explica. Aqui, ó. Estou empurrando. Por que o fio não empurra a minha mão? Por quê? Quem me explica? Se eu puxar, o fio puxa aqui em minha mão. Ó, puxa. Mas se eu empurrar aqui, o fio empurra a minha mão? Sim ou não? Eu não sei explicar, não, mas eu acho que é por causa da, do fio que não. Que não? Eu não sei explicar, professor.
Mas eu acho que você está sabendo entender o Ele não assunto. fica rígido, professor. Como é que é, filho? Eu acho que ela quer dizer que ele não fica rígido para empurrar. É isso mesmo, ele Sim, é isso dobra. mesmo. É isso mesmo, Obrigada. valeu a ajuda. Show de bola. Vocês estão certos. Ele não fica rígido para empurrar, né? Quando eu estico ele, ele fica rígido e ele consegue puxar, tá vendo? Mas quando eu faço quando eu empurro, ele dobra. Ele não fica rígido, ele não consegue fazer força no meu dedo. Então, grave, os fios nunca empurram. Os fios sempre puxam. E essa puxada feita pelo fio é a atração. Repitam isso. Os fios sempre puxam. Repitam isso. Ativa aí o microfone, Amanda. Repete aí, filha. Os Repete aí. fios sempre puxam, Isso, nunca empurram. nunca empurram. Porque, como a Alexander falou, eles não ficam rígidos para poder empurrar. Eles sempre puxam. Agora, anormal não. Você faz isso aqui, ó, pá, eu empurro e recebo empurrão de volta. Esse empurrão de ida e esse empurrão de volta é a força normal. A normal nunca puxa. A normal sempre empurra. Olha aqui. Empurra na ida e empurra na volta. Entenderam? Repita aí, Amanda, por favor. Eu não estou pedindo para Júnior repetir, para ele não forçar a voz dele, tá bom? Eu estou pedindo para Amanda. Amanda, repita aí, filha. Normal sempre empurra. Repita aí, filha. A normal sempre empurra. Pronto, nunca esqueçam disso. Já a força elástica, não. A força elástica. Imagina aqui uma mola. Se eu puxo a mola me puxa. Isso é a força elástica, que é a força que a mola faz na minha mão. Mas se eu empurro a mola me empurra. Entenderam? É a reação da força que eu fiz na mola. Já a mola, ela pode tanto empurrar quanto puxar. Não faz sentido? Ó, se eu puxo aqui a mola e eu solto a mola, ela vai me puxar de volta. Se eu empurro a mola faz uma força em mim me empurrando. Então a mola, ela pode tanto empurrar quanto puxar. Repita isso, Amanda, por favor. A mola pode tanto empurrar quanto puxar. A mola pode tanto empurrar quanto puxar. Completem a frase. Se eu puxo a mola me. Se eu puxo a mola me puxa. Empurra. Entendeu? Não, Eita, puxa. cuidado. Veja bem, isso pode confundir a gente muito, né? Escuta aí, ó, vê. Se eu estico a mola, se eu puxo a mola, pela terceira lei de Newton, ela me puxa de volta, entendeu? Então, se eu puxo a mola para a esquerda, a mola me puxa para a direita. Se eu empurro a mola reage me empurrando, tá vendo? Ó? Se eu empurro a mola me empurra. Se eu puxo a mola me puxa. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. De novo, completem a frase. Se eu puxo a mola para a direita, ela me puxa para onde? Esquerda. Para a esquerda. Agora, se eu empurro a mola para cima, a mola faz o que comigo? Empurra para baixo. Me empurra para baixo. Então, se eu empurro a mola, ela me empurra. Se eu puxo a mola, ela me puxa. É ação e reação, não esqueçam disso. E a força da gravidade, a força peso, é a força que atrai os corpos para a Terra, né? A força da gravidade, a força peso, que é a força que a Terra atrai os corpos, né, para a Terra. Ela é uma força de contato ou uma força de campo? A força peso. É preciso ter contato para a Terra me puxar para baixo? É preciso ter contato? Ou ela me puxa sem ter contato? Responda para mim. Não entenderam o que eu falei? Precisa ter contato. Precisa. Bora ver, vamos, Amanda. Olha aqui, olha aqui. A tampa da caneta está aqui. Se eu soltar essa tampa, ela não vai ser atraída para o chão. Enquanto ela está sendo atraída, está tendo contato com o chão? Está tendo ou não, Amanda? Quer que eu repita? Sim, Querem que eu repita? professor. Repito, vê. Escute aí, presta atenção. Ó. A Terra está atraindo a tampa. São duas massas. Massa atrai massa. Quero saber o seguinte: essa atração está acontecendo agora? A Terra está atraindo a tampa da caneta? Está. Tanto que se eu tirar a minha mão, a tampa vai para baixo. Por que a tampa vai para baixo? Porque a Terra está atraindo a tampa. A Terra está em contato com a tampa agora, sim ou não?
A Terra está atraindo a tampa, sim ou não? O que é que vocês acham? Sim, Sim, está atraindo o tempo todo. E por que a tampa não vai para baixo? Quem me explica? porque não vai para A Terra, baixo? veja, a Terra não está atraindo a tampa para baixo? Sim, está. Minha pergunta é, por que essa tampa não está indo para baixo agora? Por que não está indo? Ela está sendo atraída, mas por que não está indo para baixo? Porque tá parada, tá em contato com a É mão do porque ela Senhor. está parada. Por quê? Fala aí. Tá em contato com a mão do Senhor. Isso, porque a minha mão está segurando a tampa, mas ela está sendo atraída para baixo pela Terra. A minha pergunta é: essa atração que a Terra está fazendo na tampa é uma atração de contato? A Terra está em contato com a tampa? Ou está atraindo à distância? Atraindo a distância. Então, perfeito. Então, não precisa ter contato entre essa massa e essa massa. Não precisa ter contato entre a Terra e a tampa. É uma força à distância, é uma força de campo, campo gravitacional. Pronto. Então, das 5 forças que eu expliquei, 4 precisam ter contato para existir. Quais são as 4? Podem falar. Em qualquer ordem. Normal, Normal, atrito, atrito, elástica, elástica, Júnior botou aí elástica. Falta uma. Normal, é, atrito, elástica, é a força feita pela mola, e faltou uma força, que é a força que só existe, que é a força que puxa quando o fio está esticado. Que força é essa? atração. Atração, né? Muito bem. São as forças de contato. Dessas forças, a única que atrai a distância, né? Massa atrai massa, é pela força peso, é pela força gravitacional. Pronto. Olhem o seu webquest, assistam aos vídeos. Por favor, pessoal, escutem meu conselho agora. Assistam aos vídeos do webquest para você chegar amanhã com a base filé e para você ter mais dúvidas além da que vocês têm. Vocês vão gostar e vão entender muito. Beleza?